Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo a você uma excelente noite. A você eu estendo meu cordial e sincero abraço. É muito importante, é um imenso prazer contar com sua presença aqui neste humilde canal. O meu nome é César. Seja muito bem-vindo. Neste vídeo, eu gostaria de tratar de um assunto, Vamos falar sobre o Apocalipse. Vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos desmistificar a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que o apóstolo João ela descreve em Apocalipse. E neste vídeo eu vou traçar um paralelo entre a Jerusalém que o apóstolo João ele menciona em Apocalipse 21 com a Jerusalém que o profeta Isaías descreve no capítulo 60. Há um paralelo e é interessante. Nós vamos fazer esse paralelo entre o que Isaías fala no capítulo 60 e o que João menciona em Apocalipse 21. E após o final deste vídeo, eu creio que você que irá acompanhar este vídeo, você vai conseguir perceber que, embora haja um paralelo entre aquilo que Isaías menciona no capítulo 60 e o que João fala em Apocalipse 21, você percebendo esse paralelo, você vai conseguir notar a diferença. Porque embora haja um paralelo, você vai perceber que a Jerusalém a qual Isaías menciona não é a mesma Jerusalém que o apóstolo João faz menção na sua carta, na sua revelação no livro de Apocalipse. Tá certo? Então, assim sendo, vamos iniciar, vamos ao capítulo 21 de Apocalipse. Só para nós adentrarmos ao contexto, olha só o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então aqui o apóstolo João, ele está anunciando a descida da nova Jerusalém. Está certo? Então este é o contexto na qual o capítulo 21 ele descreve. Então a ideia central do capítulo 21 de Apocalipse é descrever a nova Jerusalém que desce do céu. Então agora nós vamos adentrar, vamos traçar alguns paralelos com o que diz Isaías. Então vamos ao versículo 24 desse mesmo capítulo de Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 24. Apocalipse 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, aqui, o apóstolo João, referindo-se a Jerusalém, ele diz que as nações iriam andar mediante a sua luz. Isso referindo-se a Jerusalém que desce do céu. Agora, olha só que interessante. Vamos comparar o que está escrito nessa passagem com Isaías 60.
Isaías capítulo 60, versículo 3. Veja só, perceba o paralelo que há entre essas duas passagens. Bem, antes de mencionarmos a passagem de Isaías, é sempre bom nós trazermos o contexto, né? Então aqui, o profeta Isaías ele também fala de uma nova Jerusalém. Olha o que o profeta Isaías diz. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplendente o Senhor, e a sua glória veio sobre ti. Entenda que estes pronomes, né, que estão aqui, esses pronomes oblíquos, esses pronomes ti, eles não estão se referindo a um indivíduo, né? Esses pronomes referem-se a Jerusalém, certo? Eles referem-se a Jerusalém. Mas continuando então nesse mesmo capítulo, agora vamos ao versículo 3 e perceba o paralelo que há entre Isaías capítulo 60 e o versículo 3 com Apocalipse. Isaías 63. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, ou seja, a mesma coisa que João disse em Apocalipse 21, versículo 24, você vê o profeta Isaías falando a mesma coisa, né? A mesma linguagem que João usa em Apocalipse, você vê o profeta Isaías também falando a mesma coisa. Então guarda isso. Agora vamos a mais um paralelo. Vamos a Apocalipse capítulo 21, versículo 25. Perceba. Isaías 60, 11. Veja aí o que diz a referida passagem. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão. Olha só, gente. Isaías está dizendo que as portas de Jerusalém, elas não se fechariam, nem de dia e nem de noite. Agora vamos a Apocalipse e vamos ver que esta mesma linguagem, o apóstolo João faz uso dessa mesma linguagem que o profeta Isaías aqui descreve para falar de Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 25, veja. João, referindo-se a Jerusalém que desce do céu. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Olha só, gente, a mesma linguagem que Isaías usa no capítulo 60, no versículo 3, no versículo 11, aliás, Isaías disse que as portas de Jerusalém jamais se fechariam. E aqui o apóstolo João fala a mesma coisa. Eles usam a mesma linguagem. Então, ou seja, há um paralelo entre o que João fala aqui em Apocalipse e aquilo que Isaías também descreve no capítulo 60, né? Ele diz que as portas de Jerusalém jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Agora vamos a mais um paralelo. Isaías 60, 19. Referindo-se a Jerusalém.
Veja o que o profeta Isaías diz: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Então aqui o profeta Isaías, referindo-se a Jerusalém, ele está dizendo que Jerusalém ela não iria precisar da luz do sol e nem da luz da lua, porque a glória de Deus iria o quê? Iluminá-la. A glória de Deus ela iria iluminar Jerusalém. Agora vamos ver esse mesmo paralelo, essa mesma linguagem em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Percebeu que existe um forte paralelo entre a Jerusalém que o profeta Isaías apresenta e essa nova Jerusalém que o apóstolo João aqui descreve em Apocalipse? Então, ou seja, eu apresentei todos estes paralelos, certo? Então, isso nos leva a acreditarmos que tanto João quanto o profeta Isaías, ambos estão falando de uma mesma cidade, tá certo? Mas agora, eu mostrei a vocês todos esses paralelos. Agora vou mostrar a diferença. Ou seja, embora hajam esses paralelos, a Jerusalém que o profeta Isaías lá descreve não é a mesma Jerusalém que o apóstolo João aqui descreve. Vamos lá ao capítulo de Isaías, que agora eu vou mostrar a diferença. Isaías 60:10. Perceba aí a diferença. Ainda referindo-se a Jerusalém, olha o que o profeta diz: estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Ora, estrangeiros iriam edificar os muros de Jerusalém. Então, isso nos leva a perceber que a cidade de Jerusalém, ela estava o quê? Ela estava destruída, ela estava assolada, ela estava destruída pelos babilônios. E uma vez que o rei Ciro, ele conquista o reino da Babilônia, é o rei Ciro quem dá autorização para que os judeus retornem a Jerusalém, e provavelmente ali entre os judeus havia alguns estrangeiros que estavam em Babilônia que também retornaram e edificaram os muros de Jerusalém. Então, ou seja, apesar de eu apresentar a vocês todos esses paralelos que existem entre a Jerusalém que João fala e a Jerusalém que o profeta Isaías aqui descreve, então, apresentando agora essa diferença, essa divergência, né, essa discrepância, aqui fica claro e notório que a Jerusalém que Isaías está falando aqui, ela não é a mesma Jerusalém que o apóstolo João descreve lá em Apocalipse. Tá certo? Porque olha só, olha o versículo 19. Aqui diz no versículo 19. No versículo 19 diz que, olha aí, nunca mais
te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Ora, se isso aqui foi encarado de forma literal, então quer dizer que quando Jerusalém foi reconstruída, quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos, quer dizer que a luz do sol não precisou, a luz do sol não iluminou mais a cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém não precisou mais da luz do sol? Obviamente que não, né? Então, ou seja, isso aqui também é uma linguagem figurada. É uma metáfora, né? E olha só agora um outro paralelo importante. Ó. Olha o versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor, né? Vamos fazer um paralelo dessa passagem com Apocalipse. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Percebe? Assim como Isaías falou lá na Jerusalém física, você vê o apóstolo João ele fazendo uso de uma linguagem semelhante, certo? Bom, então agora vamos à principal diferença, né? Eu disse que em Isaías o profeta ele estava se referindo a uma Jerusalém que não é essa Jerusalém aqui. A Jerusalém a qual o profeta Isaías ele se refere é a Jerusalém física. Agora, olha só, vamos ler a analogia que o apóstolo Paulo faz em Gálatas. Vamos ler com muita atenção e aí você verá que é notória a diferença entre uma Jerusalém e outra. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 em diante. Veja a alegoria que o apóstolo Paulo faz. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são, olha aqui, 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, né? Exulta e clama. Era um pouco só. Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Então você percebe, só aqui fica claro, essa alegoria de Paulo, fica claro que a
duas Jerusalém. Quando Paulo fala que Agar, né, Agar aqui na história, lá em Gênesis, ela foi a escrava, né, ela foi a empregada, a escrava de Abraão, né? Então Abraão teve um filho com Agar. E Sara gerou o quê? Isaac, que foi o filho da promessa, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Uma alegoria. Aquela Agar, ela representa a Jerusalém atual. Ora, Jerusalém atual, considerando aqui o tempo dessa escrita, a Jerusalém atual, que o apóstolo Paulo ele faz menção aqui, era a Jerusalém em que ele estava vivendo, lá no primeiro século da era cristã, ou seja, a Jerusalém a qual estava debaixo da lei de Moisés, a Jerusalém que tinha o templo e todo o cerimonialismo da lei, tá certo? E uma outra coisa importante, ele fala o quê? Que a Jerusalém a qual ele fala que é a nossa mãe, olha o que ele diz aqui, ó. Ela é a Jerusalém lá de cima. Ora, lá de cima por quê? Porque ela não havia descido. Ou seja, no tempo em que o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta, a Jerusalém lá de cima, que é a nova aliança, ela ainda não estava instituída. Então, essa Jerusalém aqui que Paulo fala que era a lá de cima, era a mesma Jerusalém que o apóstolo João descreve lá no livro de Apocalipse. A Jerusalém que tem ruas de ouro, né? Muros de cristal. Então, é aquela Jerusalém que é descrita lá em Apocalipse, o apóstolo Paulo está falando dela aqui, ó. Ela é o quê? Tanto a Jerusalém terrestre, a Jerusalém física, né? Como a Jerusalém lá de cima, elas são duas alianças. Uma refere-se o quê? Ao Monte Sinai, ou seja, uma estava debaixo da lei de Moisés. E essa Jerusalém, ela gerava filhos para a escravidão. Agora vem a pergunta, então, quando foi então que a Jerusalém, que é a Jerusalém lá de cima, quando é que essa Jerusalém desce? Ora, essa Jerusalém, ela desce no momento em que Jerusalém física, a Jerusalém atual, ela é destruída. Então, ou seja, no ano 70, o templo, que era a maior representatividade da lei, aquele templo foi abaixo. Isso fez com que todo o rito, todo o cerimonialismo da lei mosaica se extinguisse. Uma vez que aquele templo vai abaixo, a Jerusalém lá de cima, ela desce. Então, ou seja, a Jerusalém lá de cima, ela representa a nova aliança. Ela representa a graça de Deus. E agora, só para reforçar este argumento de que essa Jerusalém ela desce no momento da vinda do Filho do Homem, veja o que o apóstolo Pedro diz em sua primeira epístola. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Veja aí o apóstolo Pedro alertando, né, aos seus contemporâneos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui que a graça de Deus ela seria trazida na revelação de Jesus Cristo. Será que nós podemos entender essa revelação de Jesus Cristo como sendo a vinda dele? Obviamente, sim. Só que, para não ficar apenas nas minhas palavras, olha só, vamos comparar essa passagem
essa mesma passagem na Bíblia Viva. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13. Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Então, ou seja, sabendo então que essa graça de Deus, a graça de Deus, na alegoria do apóstolo Paulo, essa graça de Deus, ela representa a nova aliança. Quando é que essa nova aliança, a graça de Deus, ela seria estabelecida? Ela seria estabelecida quando Jesus voltasse. No momento em que Jesus voltasse, a Jerusalém, que estava em escravidão com seus filhos, ela iria ser destruída. Quando aquela Jerusalém veio abaixo, no ano 70, aquela Jerusalém física, ela foi destruída. E uma vez ela sendo destruída, todo o ritual, todo o cerimonialismo da lei mosaica se extinguiu. E uma vez que aquela Jerusalém ela é destruída, a graça de Deus ela é trazida. Ou seja, a nova Jerusalém ela desce. Ela desce no momento em que a Jerusalém terrestre, a Jerusalém física, a Jerusalém lá do tempo do apóstolo Paulo, em que aquela Jerusalém que tinha todo o sacerdócio levítico, quando aquela Jerusalém deixa de existir, a Jerusalém celestial, que é a nova aliança, ela é estabelecida de fato. Bom, então, depois, de nós traçarmos, então, esse paralelo entre a Jerusalém que o apóstolo João descreve em Apocalipse e a Jerusalém a qual o profeta Isaías menciona, você vê que eles usaram figuras de linguagem bastante semelhante. Mas lá em Isaías, o profeta ele estava se referindo a Jerusalém terrestre, ou seja, a Jerusalém que foi destruída pela Babilônia e que ela seria restaurada. Agora, em Apocalipse 21, o apóstolo João ele está se referindo a Jerusalém celestial. Só que essa Jerusalém celestial, ela não é nada daquilo que o sistema religioso colocou na nossa mente. Porque se nós lermos o que está lá em Apocalipse com o pensamento religioso, nós vamos entender, vai ficar estampado na nossa mente uma cidade literal, uma cidade quadrada, com ruas de ouro, e essa cidade vai descer lá no Monte das Oliveiras, de forma literal. Só que, lendo a alegoria que o apóstolo Paulo ele faz, você consegue perceber o contraste entre uma Jerusalém e outra. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro naquela alegoria que uma Jerusalém era a Jerusalém que estava sob os rudimentos de Moisés. E a outra Jerusalém era a Jerusalém que a graça, era a nova aliança. Então, naquele momento em que Paulo está escrevendo aquela carta aos Gálatas, ele mesmo menciona que a Jerusalém, a qual é a nossa mãe, ele fala, é a Jerusalém de cima. Por que de cima? Porque ela não havia descido. Ela só desceu no ano 70. No ano 70, quando Jerusalém, quando a Jerusalém terrestre ela é destruída, então a Jerusalém celestial ela desce, metaforicamente, ou seja, a nova aliança, o reino de Deus, ele se estabelece. Certo?
Bom, então era isso que eu queria comentar no vídeo, né? Era de fato trazer essa diferença. E eu espero que você que tenha assistido esse vídeo, você possa ter na sua mente desconstruir essa narrativa do sistema religioso de imaginar que vai descer uma cidade lá de cima. Nada disso, irmão. A cidade lá que o apóstolo João descreve com ruas de ouro, aquilo ali era apenas uma alegoria. Tá certo? Porque na verdade, essa nova Jerusalém, ela já desceu no ano 70. Ela desceu quando de fato a graça de Deus foi estabelecida, assim como o apóstolo Pedro falou aos seus contemporâneos, né? Ele disse que a graça de Deus ela seria trazida na revelação de Jesus Cristo. E lendo esse versículo na Bíblia Viva, você viu que ficou claro que essa graça ela foi trazida quando Jesus Cristo voltasse. Ou seja, se Jesus Cristo não voltou, então como que nós vamos afirmar que estamos na graça? Ou seja, nós estaríamos debaixo dos rudimentos de Moisés. Só que a Jerusalém que representava Moisés, a Jerusalém que tinha o templo como sendo a maior representatividade da lei, essa Jerusalém já foi destruída. Então isso é um forte indicador de que a lei de Moisés, a antiga aliança, ela já se extinguiu com a vinda do Filho do Homem. Então era isso que eu queria deixar exposto, né? Se você concorda com tudo que foi dito, deixa aí o joinha, deixa aí o like. Agora, se você discorda, então é só você deixar o seu dislike, tá certo? Moramos em uma democracia e em todo ambiente democrático é necessário que haja as divergências. É necessário que haja o pluralismo de ideias. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo. E lembre-se, você já é abençoado. Eu volto em tantos outros vídeos. Graça e paz.